Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês como criar formulários de agendamento na plataforma Minha Agenda Virtual. Essa funcionalidade é muito útil para quem deseja colher informações adicionais dos clientes ou mesmo elaborar uma pesquisa de satisfação e avaliação do atendimento. Bom, para utilizar essa funcionalidade, basta acessar o menu lateral, clicar em Formulários e em Gerenciar Formulários. Aqui, nós explicamos um pouco como funciona os formulários de agendamento e damos também alguns casos de uso. Percebam que os formulários podem ser utilizados para diversas situações. É nessa página que você vai conseguir criar novos formulários e acessar aqueles que você já tiver configurado. Nesse exemplo, especificamente, eu vou criar um formulário de agendamento, que vai ser exibido para os meus clientes na tela de agendamento. E lá mesmo, eles deverão responder algumas questões para conseguirem efetuar esse agendamento. Bom, eu tenho aqui uma agenda configurada para um consultório médico. E a ideia vai ser criar um formulário em que os pacientes tenham que informar se eles desejam realizar a consulta utilizando algum plano de saúde. Então vamos lá. Voltando aqui na página de formulários, o primeiro passo vai ser clicar no botão de criar novo formulário. Aqui nós vamos preencher nome e descrição do formulário. Vou colocar aqui informações sobre convênio. Aqui, pessoal, vocês têm a opção de selecionar se vocês desejam que apenas usuários que tenham cadastro na plataforma possam responder ao formulário. Nesse exemplo, eu não vou selecionar essa caixinha, mas isso aí fica a critério de vocês. Em tipo de formulário, como eu falei com vocês, os formulários podem ser utilizados para diversas finalidades. Nesse caso, vamos criar um formulário que apareça na tela de agendamento para o cliente. Em data limite para responder, não há necessidade de limitar, porque o nosso formulário vai ser vinculado a uma agenda. Então, enquanto a agenda estiver aberta para novos agendamentos, novos atendimentos, o formulário vai estar lá para ser respondido. E aqui nós vamos finalmente vincular a agenda ao formulário. Isso aqui é essencial caso essa seja a sua intenção, que o formulário esteja vinculado a uma determinada agenda. Pessoal, só uma observação. Caso eventualmente você deseje criar um formulário do tipo pesquisa de opinião, nós já temos um modelo padronizado que você pode simplesmente importar e já utilizar. Mas é claro que se você quiser criar o seu próprio formulário de pesquisa de opinião ou qualquer outro tipo de formulário, você cria da forma como você bem entender. Como o nosso caso aqui é um formulário do tipo agendamento, nós não vamos importar também nenhum modelo padronizado. Basta clicar em próximo e o formulário estará criado. Agora, basta criar as questões que vão integrar esse formulário. Então, vamos aqui, clicar nesse botão. Nesse exemplo, eu vou fazer um formulário bem simples, bem direto, e a minha pergunta vai ser se o meu paciente vai utilizar algum plano de saúde ou não para realizar a consulta. Então, tá aqui. Pessoal, em ordem, é a ordem que a questão vai aparecer para o seu cliente, né? Começa a nossa primeira questão, vou colocar aqui o número 1, e vai ser a primeira questão a aparecer para o cliente. Você pode também selecionar se essa questão é de resposta obrigatória ou não. Se você selecionar que a questão é de resposta obrigatória, em se tratando de um formulário do tipo agendamento, o cliente só vai conseguir concluir o agendamento depois de ter respondido a questão. Nesse caso aqui, eu vou selecionar porque é justamente isso que eu quero. E aqui, finalmente, você seleciona qual é o tipo de resposta que você espera do cliente. Então, por exemplo, aqui já está selecionado o tipo de resposta texto. Nesse caso, apareceria ali para o cliente, no momento de agendamento, um campo aberto em que ele poderia responder, por exemplo, vou utilizar o plano 1 ou não vou utilizar nenhum plano. Porém, nesse exemplo que eu estou dando, vamos supor que o meu consultório tenha convênio apenas com alguns planos específicos. Então, a melhor maneira de fazer esse tipo de formulário, de fazer essa questão, é colocar alternativas limitadas em que o cliente só possa escolher aquelas que estão lá. E aqui a plataforma te dá vários tipos de respostas possíveis que melhor se adequem à sua necessidade. Então, no nosso caso, vou selecionar aqui a resposta do tipo selecionar uma alternativa da lista. Nesse tipo de resposta, você coloca as alternativas que estarão disponíveis separadas por vírgula. Isso está explicado aqui nessa pequena descrição. Então, vamos colocar, bom, como a pergunta foi, você utilizará algum plano de saúde para realizar a consulta? A primeira alternativa pode ser não.
separo por vírgula e coloco agora os planos com os quais o consultório possui convênio. Eu vou colocar aqui, plano 1, vírgula, plano 2, vírgula, plano 3. Vou clicar em salvar e o meu formulário estará criado já com uma questão pronta. Pessoal, para verificar se tudo ficou certinho, vocês podem acessar o seu link de agendamento e ter acesso à tela de agendamento como se fosse o seu cliente realmente, né, fazendo agendamento. Então, vamos testar aqui, clicar em Agende Agora. Vejam que a tela de agendamento, né, inicial, os dados de agendamento, fica a mesma coisa, a pessoa tem que escolher a agenda. Se você tiver configurado serviços, a pessoa escolhe o serviço, escolhe o dia e o horário de atendimento e pode clicar em Próximo. Nessa etapa aqui, a pessoa informa dados pessoais dela. Vamos fazer aqui apenas um teste. Alguns dados fictícios. E aqui vai finalmente aparecer os nossos dados adicionais, que é justamente o formulário do tipo agendamento que nós criamos. Vai perguntar para o cliente ou para o paciente: você utilizará algum plano de saúde para realizar a consulta? Se sim, indique qual plano. E aqui as alternativas que nós colocamos. Bom, vou selecionar aqui qualquer uma delas, clicar em enviar e vejam só. Na agenda que eu havia configurado, eu coloquei que os agendamentos dependem de confirmação do administrador da agenda. Então vejam só, se eu volto lá no painel da plataforma e clico em confirmar agendamentos, eu já consigo ter acesso à resposta fornecida pelo meu paciente ou pelo meu cliente. Ele informou aqui que ele utilizará o plano 2, né, para realizar a consulta dele. Então, eu já consigo confirmar esse agendamento sabendo qual é o plano que o meu paciente vai utilizar. Bom, pessoal, esse foi um vídeo exemplificativo. Claro, como eu falei com vocês, os formulários podem ser utilizados para diversas outras finalidades. Eu espero que tenha sido útil para vocês terem uma ideia de como funciona e vocês podem explorar todas as outras possibilidades oferecidas pelos formulários de agendamento. Ressalto que quaisquer dúvidas que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Basta entrar em contato conosco. Muito obrigada e até a próxima!